pediu uma propina, aí ela viu que a gente tava filmando. A gente acabou rodando por alguns postos aqui da região e nenhum ponto a gente conseguiu. Outra coisa é que o diesel aqui não é vendido por litro, ele é vendido por galão. A gente chegou aqui na praça Tupac Amaru, onde aos sábados acontece uma feira que tem literalmente de tudo. Acabei de pegar aqui um queso helado. Vou ficar pobre na feira. Olha, os pratos são muito bonitos, o lugar é muito bonito. Hoje a gente começa a nossa viagem em direção a Cusco. A gente vai passar em Juliaca primeiro para poder tentar encher o nosso gás. Aparentemente tem um ponto do Overlander lá onde as pessoas conseguem encher tanques argentinos pra gente tentar encher o nosso aqui. E a gente vai tentar comprar o seguro SWAT lá em Juliaca também. Mas antes eu queria mostrar o lugar que a gente ficou aqui pra vocês. A gente tá aqui no Hotel Shima. Aqui é a recepção do hotel. Aí tem duas vaguinhas do lado aqui que são bem retinhas. Tem mais vagas lá pra baixo, só que são um pouquinho mais tortas. E as aqui são bem boas. E aqui em Puno foi um pouco mais complicado de achar lugar pra ficar, lugar seguro. Então foi um ótimo lugar que a gente achou aqui. E a gente pagou 30 sóis por noite. E o hotel aqui fica de frente pro Lago Titicaca. Então é só a gente atravessar a rua e atravessar um trilho de trem também que tem aqui. E a gente tem o Lago Titicaca aqui na frente. Uma boa parte das margens do Lago Titicaca é coberto dessas vegetações aqui que a gente mostrou pra vocês, que é como eles fazem as ilhas, né? Então agora, bora encher nosso tanque d'água e seguir viagem em direção a Juliaca. A gente chegou aqui em Juliaca e parou o carro no estacionamento do Plaza Vea, que é um shopping com supermercado, tem banco, tem tudo por aqui. E além de caber o motorhome, bem pertinho tinha um lugar pra gente fazer o SWAT, que era a primeira coisa que a gente precisava resolver, até porque a gente foi parado pela polícia quando tava saindo de Puno, e eles pediram SWAT, aí a gente explicou que tava vindo pra cá, que ia fazer, que a gente não tinha conseguido fazer em Puno, e ela pediu uma propina, aí ela viu que a gente tava filmando, aí no fim ela liberou a gente, e aí nós tivemos que vir fazer a primeira coisa. Então, logo que a gente chegou, a gente saiu correndo pra ir direto pra loja, pra não ter perigo de a loja fechar, alguma coisa assim. Conseguimos fazer. O SWAT custou 60 soles para 30 dias. Esse valor ele vai variar conforme o tipo do veículo e também o tempo que você vai ficar dentro do Peru. E agora a gente vai aproveitar que tá aqui e a gente vai comer, porque já são 6 horas da tarde, a gente ainda não almoçou. Então como a gente ficou nessa coisa aí de parada da polícia e vir até aqui e resolver o SWAT, então agora a gente vai comer alguma coisa aqui primeiro, depois a gente vai fazer compra do supermercado e tentar carregar os nossos celulares, porque como a gente mostrou pra vocês, nós fizemos o chip da Claro, mas agora a gente precisa colocar crédito e a gente tentou pela internet e não conseguiu. A gente dormiu aqui em Juliaca mesmo, na frente de uma estação da polícia. A gente acabou rodando por alguns postos aqui da região, alguns pontos do Overlander. E nenhum ponto a gente conseguiu. Inclusive o aeroporto daqui tá fechado, a gente até pensou em estacionar no aeroporto, mas aí não rolou. Aí a Fábio viu um posto da polícia perto de uma praça. A gente chegou nesse lugar, conversei com o oficial e ele nos deixou ficar aqui durante a noite. E o pessoal aqui super gente boa, ofereceu banheiro, ofereceu água. Então realmente foi um ótimo lugar pra gente ficar durante a noite. E agora a gente vai seguir viagem sentido Cusco, mas antes a gente vai passar na Rogás pra encher o nosso botijão de gás argentino. A gente acabou de chegar aqui no Gás e eu já deixei os dois botijões com ele, tanto o argentino quanto o chileno. O argentino é de certeza que eles conseguem encher aqui e o chileno ele vai dar uma olhada, vamos ver. Aí pelo menos a gente sai com os dois cheios se ele conseguir, né? Exatamente, é o ideal. Ele acha que dá, mas ele levou e falou pra eu esperar um pouquinho pra ver se eles conseguem ou não. Mas é importante dizer que, a gente até já comentou isso, não são todos os lugares que fazem, e principalmente nas marcações do Overlander a gente vê mensagens assim, até 2019 eles faziam o enchimento das garrafas, né, dos botijões, mas por causa de inspeções ou por causa de regulamentações novas, não se tá mais enchendo o botijão. Isso meio que tem sido um padrão, a gente tem visto em quase todas as cidades que eles não estão mais enchendo. Lugares que sempre encheram botijões não estão mais fazendo esse procedimento. Então esse daqui é uma raridade. De todos que a gente viu no Peru, o único que tinha alguma marcação recente de que fazia enchimento era esse aqui. Os outros, todas as marcações recentes dizem que não fazem mais o enchimento de botijões. Então é importante a gente saber disso, porque como no nosso caso a gente já teve que trocar 2 vezes de botijão, pode ser que você tenha que fazer isso também. Tem que estar preparado.
tem que pelo menos saber fazer a instalação do botijão de gás, mesmo que você compre um motorhome de um terceiro. E esse lugar aqui tá no iOverlander, como a Fábio falou, só que ele tá meio escondido, assim, tá bem difícil de encontrar. Tem que realmente dar um zoom bem grande, assim, pra poder achar o ponto, porque tem um... Na verdade, você tem que desativar todas as marcações e deixar só, só a marcação do gás. Isso acontece com muitas coisas. Acontece muito de você ter duas marcações no mesmo lugar. Então, por exemplo, aqui diz que tem uma estação de serviço atrás. É mentira, porque a gente rodou por aqui ontem. Mas diz que tem uma estação de serviço e que seria uma parada pra Wild Camping. Só que, na verdade, não tem isso. E essa marcação acaba cobrindo a marcação do gás. Abemos gás. Abemos gás. E até lacre, olha só. Chique negócio. Ah, olha só. Eu tava preocupada como é que ia ficar, porque a gente não ia instalar os dois agora, né? Esse aqui tem registro, né? Mas eles põem até o lacre. E saiu 72 soles e 80 cêntimos. Pra encher os dois. Pra encher os dois. O argentino são 11 quilos. 10 quilos. 10 quilos. E o chileno são 5 quilos. Isso, então por 15 quilos de gás, porque daí eles cobraram pela quantidade que a gente botou, né? Foi 72,80. Acho que foi um preço bom até, né? Considerando que a gente teria que comprar uma garrafa de gás nova, qualquer coisa assim. On an old wood floor and fragments of the night before. I don't wanna waste no time and you don't wanna waste your love. A última tarefa antes de a gente seguir viagem era abastecer o carro. A gente tava já na reserva, assim. O carro já tava até reclamando que tava acabando o diesel. E algumas informações a respeito disso aqui no Peru. O diesel aqui é o S50, então ele é pior do que o nosso S10 no Brasil, né? Tem mais enxofre do que o melhor diesel lá no Brasil. Só que ainda assim é bem melhor do que o diesel S500, né? Então, inclusive no carro aqui tem a marcação que a gente pode abastecer tanto com S10 quanto com S50. Outra coisa é que o diesel aqui não é vendido por litro, ele é vendido por galão. Cada galão tem mais ou menos 3 litros, 780 ml. E o preço nesse posto aqui tá R$16,98 por galão. Então a conta fica um pouquinho mais difícil de fazer, vou botar aí na tela como é que ficou por litro. E a gasolina, para quem tiver curiosidade, também é vendida por galão e é vendida por octanagem. Então tem desde gasolina 84% até 97%. E a gente ainda tem uns 40 litros de diesel aqui dentro do carro, só que a gente conversou com o policial lá no posto onde a gente ficou essa noite, e ele falou que é mais barato o diesel aqui no sul. É mais barato ainda em Arequipa, mas como a gente vai passar só na volta em Arequipa, né? Então conforme a gente for subindo vai ficando mais caro. Então ele falou pra gente aproveitar e abastecer aqui. Então o que a gente fez antes de viagem foi realmente encher o tanque do carro, mas a gente ainda tem 40 litros pra colocar depois. A gente deu uma parada aqui no meio do caminho para comprar queijos, que a gente viu no iOverlander que tinha uma marcação aqui e disseram que os queijos eram muito bons. Só para vocês terem uma ideia dos preços, essa peça aqui foi 26 soles e essa peça aqui, que é um queijo Gouda, foi 12 soles. E tem alpacas. Lhamas, na verdade. Ela é uma lhaminha. É muito legal que se você quer ter uma proximidade maior com esses bichos, em locais assim, é muito comum, porque as pessoas têm os bichos até como bicho de estimação. Buenas noches. ¿Quieres que coloque un poco más para adentro? Por favor. Sí, tranquilo. Estoy muy cerca. Sí, sí, sí. Hola. ¿Qué tal? ¿De dónde viene? De Puno. ¿Puno? Sí. ¿Quieres que coloque la mascarilla? No hay problema. Ah, sí. Dale. Documentos nada más. De Sí. lo que necesitamos. En Brasil es Sí, sí. digital. Si quieres puedo mostrar en el teléfono también. Oh, sí. Y el SWAT también. SWAT. Y el SUNAT también. Sí. Es mejor porque... Claro, claro. ¿Qué tal nacionalidad? Brasileño. Sí. Un rato para Cusco, para acá. Sí, para Cusco. ¿Va a ir a Machu Picchu? Vamos. ¿Sí? Ya fue. Gusto. Gracias. Gracias. Fala galera, já estamos em Cusco e a gente ficou pertinho do centro histórico aqui. Descendo essa rua aqui atrás de mim, uns 200, 300 metros, a gente já tá no centro histórico. E esse lugar é onde param todas as vans de turismo, ônibus, então é realmente um lugar bem seguro, a gente achou bem tranquilo. Tem inclusive um outro motorhome aqui do nosso lado. Eu conversei um pouquinho aqui com o pessoal das vans a respeito da segurança, esse tipo de coisa. A única coisa que eles falaram é pra gente não deixar o veículo aqui sozinho. Então, por exemplo, se for ficar num hotel ou alguma coisa assim, não deixar o carro aqui sozinho a noite toda. Mas durante o dia é bem tranquilo deixar o carro aqui, então a gente achou realmente um ótimo lugar pra ficar. Agora a gente vai aproveitar que é sábado e tem uma feira lá na Praça Tupac Amaru, então a gente vai conhecer um pouquinho a feira.
E aí? E aí que nós não somos bem-vindos nesse estacionamento. E sabe o que é pior? É que passou uma vanzinha, assim, tipo uma besta. Aham. Aí podia entrar, não tinha problema. Que é maior do que o tamanho que ela me falou. Mas enfim. Agora sim, achamos um outro estacionamento. Grande. Grande. E mais perto também da feira onde a gente vai. E esse estacionamento aqui custa 3 sóis a hora. Eu trouxe só uma sacolinha pra levar as frutas. Mas julgando pelo tamanho da feira, eu devia ter trazido um carrinho igual dessa senhora aqui. A gente chegou aqui na praça Tupac Amaru, onde aos sábados acontece uma feira que tem literalmente de tudo. A gente já passou por brinquedo, comida, a gente já passou por artesanato, roupa, móveis. O que você precisar se encontra numa feira dessa. Se você é novo nesse canal, já deixa eu avisar que a gente gosta muito de feira e supermercado. Então era óbvio que a gente tinha que vir aqui, principalmente porque nós ouvimos falar que é o melhor lugar para comprar frutas. Alguém já vai levar um saco de morango. Faz tanto tempo que eu não vejo um morango bonito e acessível. Então, primeira compra feita, meio quilo de morango. Meio quilo de morango, muito bonito, por 5 soles. O que você achou? Damasco. 250 gramas de damasco por 10 soles. Acho que a gente comentou até num vídeo que... Acho que foi no vídeo da Bolívia, né? Que tava muito caro. E aqui também é caro, então eu comprei aqui na feira. E eles têm de tudo dessas frutas secas, assim. Tem tâmara, tem figo seco. O que você quiser, se você gosta desse tipo de coisa. Ela tá limpando um frango ali. Sério? Ela vende verduras e frutas e do lado ela tá limpando um frango. Acabei de pegar aqui um queso helado pra experimentar. Eu acho que é um sorvete de queijo. Não sei. Com canela. Com canela. É, tem canela. Parece um sorvete de creme. Pra mim não lembrou queijo. E dá pra sentir bastante o gosto de canela, porque tem bastante canela em cima. Mas é bem gostoso. É, não tem canela no meio, a canela é só em cima, É, só coloca em cima. no final. E esse potinho aí custou 3 soles. Sabe o que lembrou? Eu experimentei agora arroz doce. Ah, é verdade, lembrou arroz doce. O leite, aí geladinho com a canela, lembrou arroz doce. E quanto salen las paredes? Entonces los pequeños están a 6, los grandes a 10. Vou ficar pobre na feira. Cacau é uma coisa muito comum nessa região aqui. Graças sim. Aí ela me chamou pra degustar o chocolate, deram chocolate com mirtilo, daí eu gostei, daí comprei 2 barrinhas de chocolate, uma com aguaimanto, que é physalis, e uma daí com essa de mirtilo que a gente experimentou. Mais meio quilo de morango. Tinha um morango maior ali, eu peguei. O que acontece? São eles que escolhem, né? Tipo assim, eles vão ali, botam um saquinho. Então tem uns aqui que eu vi que estão meio feinhos, mas mesmo assim... Né, a maioria tá bonita. A maioria tá muito bonita. Meu Deus! Agora nós compramos abacate. 6 soles o quilo do abacate. Nós pegamos praticamente quase 1 quilo. 3 abacates. E agora que a gente terminou de passear pela feira, a gente parou pra comer. E a gente veio aqui no Llamamelola, que tem pollos à la brasa. Estamos na fila esperando, porque o restaurante tá cheio. Parece muito bom, tem muita gente local comendo aqui, o que é sempre um ótimo sinal. E a gente comeu uma vez num restaurante em Lima, que era mais ou menos o mesmo esquema. Que eles vendem frango inteiro, quarto de frango, meio frango e alguns acompanhamentos. Tem bastante barulho.
música, televisão e gente falando, acho que não vai dar pra escutar muito bem. Mas, olha, os pratos são muito bonitos. O lugar é muito bonito, os pratos são muito bonitos, chegou super rápido. E a gente pediu meio frango e vem um arroz chalfa, um arroz temperadinho deles aqui, alguns molhinhos, uma salada e uma porção de batata fritas enorme. É uma montanha de batata frita, né? Meu Deus! Veredito? Se vocês vierem pra essa parte da cidade aqui, não deixem de passar no Lhama Melola, porque bom, hein? Atendimento muito bom, lugar muito bom, comida muito boa. Muito bom. Preço bom. Assim, ó, sem mentira, dava pra ter comido umas 3 pessoas de boa e talvez até 4, dependendo da fome. Então, a gente tá levando bastante comida pra casa, olha só. Estamos levando as batatas e a gente tá levando até o arroz, coisa que a gente não faz geralmente. Mas é que tá muito bom esse arroz. Bem gostoso mesmo. E a melhor parte, eu acho, da comida peruana, assim, é o tempero e, principalmente esses molhinhos. Eles fazem vários molhinhos que eles colocam junto pra gente comer. E realmente tava sensacional. É porque não tem potinho, senão a gente ia levar... Levava tudo. Os molhos da batata e o molho da salada, que tá muito bom também. Bom, já saímos do restaurante, a gente deixou nossas coisas no carro, aqui no centro. E agora a gente vai lá pro shopping. Mesmo que eles não queiram a gente lá, a gente vai pra lá. A gente precisa resolver algumas coisas, então vamos aproveitar que estamos relativamente perto. E a gente ia a pé, mas como a gente acabou de comer, o Léo acordou com um pouco de dor de cabeça hoje. Então a gente vai pegar um Uber e o Uber daqui até lá vai dar 6 soles e 20 mais ou menos. Uma coisa bem importante que a gente ainda não comentou, eu acho, é que eles sempre pedem o certificado de vacinação quando a gente entra em qualquer lugar fechado. Loja, shopping, agora a gente tá numa loja de material de construção, alguns supermercados também, então é bom que você tenha sempre à mão uma cópia, a gente tem no celular e mostra na hora de entrar. E a gente entrou aqui na loja e eles estão dando vacina logo na entrada da loja. Eu nem percebi. Uma loja de material de construção. Tem uma churrasqueira bem bonita aqui, ó. Essa aqui tá saindo de 799. E tem aquelas coisas daquela marca de churrasco que a gente... Ah, é verdade, né? Essa marca aqui tem umas peças muito legais. A gente encontrava essa marca Vaio aqui no Chile, em praticamente todos os mercados, né? Olha, aqui tem Mor também. R$29,90 esse jogo de garfo e faca pra churrasco. E um conjunto de talheres pra churrasco da Mor, R$69,90. Esses bonitões assim. A gente voltou pra casa e a gente decidiu voltar do shopping pra onde o motorhome estava estacionado a pé. Foi uma caminhada aí de uns 35 minutos mais ou menos. E falando sobre isso, eu quero aproveitar pra lembrar que se você estiver chegando em Cusco, não faça nenhum tipo de esforço físico muito grande no primeiro dia, porque Cusco tá a mais ou menos 3.400, 3.500 metros de altitude. Então uma caminhada como essa de 2 km, 2,5 km, pra quem acabou de chegar, pode ser um pouquinho ruim sim. Então o teu primeiro e segundo dia tem que ser um pouco mais tranquilos, dá uma caminhada, para um pouco, bebe bastante água. Evitar beber álcool, né? Evitar beber álcool, comer comidas mais leves, todas essas coisas assim, que eu acho que a gente até já falou em alguns vídeos, porque a altitude pega mesmo, e é muito comum as pessoas virem pro Peru e chegarem direto em Cusco. Então você vai sentir esse baque, o Léo em primeira mão, sabe disso? Primeira vez que a gente esteve aqui, ele achou que não ia acontecer nada, e acabou pegando um pouquinho pesado, então acabou passando mal, e a gente acabou perdendo um dia de passeio, porque você fica realmente muito mal. É uma dor de cabeça muito forte e tal. Então tome bastante cuidado, os primeiros dias tem que ser um pouco mais tranquilos. Vale até você se programar pra dar uma voltinha no centro, voltar pro hotel, descansar, depois dar mais uma voltinha, sabe? E a outra coisa é que uma das providências que a gente tomou lá no shopping foi... A gente fez mercado, a gente resolveu algumas coisas assim, e a gente foi comprar máscaras. Aqui no Peru eles estão exigindo pra você entrar nos estabelecimentos ou 2 máscaras. Em alguns estabelecimentos, não são todos, mas todos estão exigindo comprovante de vacinação e o uso de máscara. Mas alguns estabelecimentos estão exigindo que você use ou 2 máscaras, ou uma máscara tripla, ou que você utilize KN95. A gente já estava quase sem máscara, então precisávamos comprar. Aproveitamos para comprar desse tipo aqui, que a gente pode usar para entrar nos estabelecimentos aqui no Peru. Então agora eu vou higienizar as frutas todas que eu comprei ali na feira, guardar as nossas compras de mercado, guardar as coisas que a gente comprou. E a gente tem que trabalhar. Já são 9 horas, mas a gente ainda tem bastante coisa para fazer por hoje. Amanhã também, né? Vai ser, acho que, dia só de edição de vídeo e algumas outras coisas que a gente tem que resolver. E depois a gente começa a mostrar pra vocês o centro histórico de Cusco.